Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo na IPTV no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da nova Parabólica Sky. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal @Conexão das Mulheres, ativar o sininho de notificação para toda quinta-feira receber um episódio novo. E hoje da saga também dos homens poderosos, dos homens de voz, dos homens que têm conteúdo legal para ensinar pra gente, eu recebo aqui o William Borghetti, que vai falar sobre neurocomunicação, certo? Certíssimo, e o sobrenome foi muito bem treinado. Saiu Ó, perfeito. viu? William, obrigada pela sua presença. Eu sei que sua agenda é super corrida, você está aí sendo disputado pelos Muito podcasts, bom. mas muito obrigada por estar com a gente aqui. E eu queria que você se apresentasse e falasse o que é neurocomunicação. Muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu gosto muito de trabalhar com instituições, com podcasts, com eventos voltados para as mulheres, né? O grande público que me segue são de mulheres, então eu tenho de mães principalmente, né? Aham. Então eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui vai contribuir para esse mundo e as mulheres que estão vindo aí cada vez mais ganhando espaço, né? Hoje ainda não chegamos onde o mundo deveria Gostaríamos? estar, mas quando a gente olha para um passado recente, já se evoluiu muito, né? Então Sem dúvida. é sempre muito importante. Eu tenho uma irmã que é piloto de avião, mora em Dubai, Sério? ela pilotou até muito tempo, até pouco tempo, o maior avião de passageiros do mundo, Sei. o A380 lá da Emirates. Agora ela está lá em Abu Dhabi, na Etihad, pilotando um menorzinho, porque ela quer mais qualidade de vida, né? E então assim, Você tem em casa uma mulher que você não, admira muito. várias assim. Minha mãe é aquela que pinta a casa, constrói, quebra, carrega coisa. Minha avó estava conversando com a Renata. Gente, tem a Renata dos bastidores ali. É, Todo mundo precisa conhecer a Renata. é verdade. Então eu fui criado numa casa com muitas mulheres assim que nunca teve aquela coisa de eu preciso de um homem, De né? se vitimizar. Não, já bota para rachar. Então eu gosto muito de trabalhar nessa linha. E respondendo a sua pergunta, neurocomunicação é a junção de comunicação com neurociência. Ou seja, como que o fato de eu me expressar, a forma com que eu falo, a forma com qual a minha postura é colocada aqui, interfere no meu emocional e no seu, e como que o emocional interfere na fala. Então, se eu estou nervoso, eu falo de um jeito, se eu estou triste, eu falo de outro. Então, a neurocomunicação, eu quis juntar essas duas áreas para entender como que uma interfere na outra e cada vez mais eu percebo o tanto de interferência. E a minha área de pesquisa hoje na neurocomunicação é o comportamento adolescente. Por que que é tão Ótimo. difícil conversar com um adolescente, É, entender um adolescente? eu tenho uma garotinha de 10 Uma anos em amostra. casa, uma mini-me, como eu digo, que por horas eu acho que a comunicação entre a gente é tão difícil. No mesmo momento que eu ensino pra ela coisas que eu quero que ela enfrente lá fora, Uhum, enquanto mulher, eu esqueço que ela também vai fazer a mesma coisa, vai replicar dentro de casa. Então a gente tem uma zona de atrito. perfeito. E eu quero aprender hoje aqui como transpor esta barreira aqui de comunicação. Eu, assim, a primeira coisa que eu diria primeiro a gente precisa lembrar, que é uma coisa muito óbvia, mas a gente esquece, que a gente foi adolescente. É. Então, assim, não, porque eu vou colocar as disciplinas e os limites, quando quem não tem filho, quem nunca lidou com adolescente, quando vê um adolescente fazendo uma coisa, fala, se fosse meu filho, eu faria tal coisa. Na minha época. Não, começou essa frase com na minha época, e assim, você já perde o adolescente nesse momento, É né? verdade. Então, assim, eu não tenho filho, mas eu tenho uma enteada de 14 anos e eu tenho uns centena de adolescentes que eu participo da educação deles, como Sim. alunos, né? E aí você percebe que há uma mágica na adolescência, uma coisa muito linda, só que é como se o adolescente guardasse essa parte legal para quem merece, para quem transpõe aquela barreira. Vou te dar um exemplo. Assiste um vídeo de manifestação da polícia. Sabe quando a polícia chega na manifestação e dá a borrachada? Aham. Vê quem que tá lá apanhando por uma ideia. Sempre é um jovem. Sempre um jovem. Os cabeça branca falam, não, vai lá. Vou ficar daqui de cima, você vai lá tomar a borrachada. Então,
O adolescente, ele se põe numa situação de apanhar, literalmente, da polícia em prol de uma ideia, de um conceito, de uma coisa. Então, Se ele defende aquilo, se ele isso. acredita naquilo, piamente ele vai. Não há nada no mundo mais engajado do que um adolescente quando quer uma Quando coisa. quer. Quando quer. Também porque quando não quer. Só que aí a gente cai na ideia de querer falar assim, de querer ir no racional, aquela coisa chata, você tem que porque você tem que ter disciplina e você tem não sei o quê. E aquele sistema, ele está sendo construído para o mundo, para a vida adulta. Então, se a gente não compreende a neuro, dificilmente a gente vai ter a comunicação. Né? Que um cérebro de um adolescente não é igual a um cérebro de uma criança e nem um cérebro de um adulto. Então, se eu trato como criança ou trato como adulto no sentido de eu vou fazer tudo como se fosse alguém com 30 anos, eu não consigo acessar. Simplesmente, simples assim. É como se fosse uma zona negra, né? Um buraco negro, essa transição. Uma área que eu preciso explorar diferente. Só que você já foi adolescente, eu já fui, e parece que a gente esquece. Ai, mas assim, tudo bem. Todo mundo já foi adolescente, né? Nós. Mas a gente lembra, enquanto adolescente, dessa fase. Pois é. Né? E como agora, como mãe, a gente faz esse movimento para que dê certo. A gente sabe mais ou menos como que se comporta essa mente, mas a gente não pode deixar uma coisa de lado. Daí eu vou falar, na minha época, Tá que eu vendo? era adolescente. Caiu na própria. Não, eram outros estímulos que a gente Sim. tinha. Era outra coisa, Sim. era outra vida. E hoje? Eu vou parecer chato aqui, mas eu preciso sempre falar. Na nossa época, era diferente da época de hoje, mas na época dos nossos pais era diferente da nossa. Sim, E nas épocas dos nossos bisavós sempre era diferente. Então sempre é diferente. O mundo sempre vai ser mais fácil para a geração que está aqui hoje. É uma obviedade isso. Sim. Eu sempre gosto de dizer assim, o meu pai, ele viu energia elétrica, ele tinha 15 anos. Você já passou um dia na tua vida sem energia elétrica? Um dia inteiro, não, é umas horas, Assim, sim, é acabou. horrível. Tô dizendo assim, que você Blackout. não teve acesso. Assim, você fala, eu moro num lugar que não tem Não, lamparina. não. Do dia que eu nasci, apertar um botão e acender uma luz é o normal, ok? Pra mim. Sim. Pro meu pai, não. Meu pai, quando ele vê energia elétrica, pra ele é uma coisa, nossa, evoluiu. O avô fala assim, você não viu energia elétrica, mas você não teve que fugir de guerra. Né? E o bisavô que teve que ficar na guerra, que não fugiu. Então, se você vai olhando a história vai piorando para trás. É óbvio, tá? O que acontece é, nós estamos num mundo onde a biologia adolescente é a mesma de todos os adolescentes da história, Tá. só que num lugar diferente. Num lugar com muita informação, num lugar onde o adolescente tem acesso a muitos estímulos. Claro, não vamos fechar os olhos e achar que isso é uma... sempre foi igual. Óbvio que não. Vou te dar um exemplo como professor. O professor sempre foi um gerador de informação. Então, se o seu professor lá, quando você tinha 12 anos, falasse assim, capital da Itália é Miami, você ia falar, tá, meu professor está dizendo. Hoje, o professor que traz informação, sabe com quem que ele está concorrendo? Com o YouTube. Com o ChatGPT, com o Google. Vai falar alguma coisa errada. E não dá para competir com essas ferramentas. Sim. O YouTube é muito melhor que eu dando aula. Pode ter certeza, ele é muito melhor que eu. Mas o YouTube não faz uma coisa que eu sou capaz de fazer com os meus alunos. Orientar e fazer uma linha de onde que você vai buscar a informação que tem base científica, a informação que é legal. Então eu sou muito mais um curador de informação do que propriamente dito alguém que gera informação. Então eu chego para eles lá e falo assim, sabia que acontece isso, isso e isso? Agora você pega ChatGPT, Google, YouTube, tudo que você tiver na mão e vai pesquisar. Então não adianta eu querer brigar, eu querer ser mais legal que o TikTok, que o Instagram. Não tem como. Então, a mãe que está nos assistindo aqui, ela precisa primeiro ter um canal aberto de comunicação. Uma coisa que eu sempre digo é, as pessoas às vezes falam, seja amigo do seu filho. Mas eu não vou ser amigo do meu filho, senão ele vai me desrespeitar, ele vai erguer a voz comigo, ele pode me agredir. Aí eu falo, que tipo de amigo você anda tendo, né? É verdade. Qual que é a definição de amizade para você? Porque assim, o seu filho terá um problema na vida. É inevitável. Sim. O seu filho vai buscar alguém para ajudar ele a resolver aquele problema. É inevitável.
A pergunta é: você é essa pessoa que ele confia de contar qualquer coisa? Qualquer coisa eu tô falando aqui. Uso de droga, sexualidade, qualquer coisa. Você tem o canal aberto para o seu filho te contar qualquer coisa. Você tem o canal aberto para o seu aluno te contar qualquer coisa, né? Porque, veja bem, ele vai perguntar. Só que ele pode perguntar para alguém que pode usar essa dúvida como uma coisa negativa. Imagina assim, se eu perguntar para o traficante se eu devo usar droga, né? Ele vai induzir, ele vai aproveitar a dúvida para me induzir uma coisa errada, ou, na melhor das intenções, ele vai perguntar para o coleguinha da mesma idade, que também não tem capacidade De de responder, né? responder, de ajudar. Então, eu sempre digo, seja um canal aberto. Às vezes, eu já tive aluno que falou para mim assim: professor, eu experimentei maconha. Aí vem, assim, um ímpeto de falar: ô seu burro, não faz um negócio, você é maluco, sabe? Maconha, isso aí vai te fazer mal na tua idade. Mas se eu faço isso, Você afasta, né? eu corto ela. Ah, é? Você provou? O que aconteceu? Ah, aconteceu isso. Aí ele fala assim: ah, provei e foi legal. Aí eu falo: você sabia que isso aí é a porta de entrada do vício? Porque o vício, ele é pra ser legal, né? É pra ser gostoso. Claro. Ninguém vicia em descarregar caminhão de cimento no sol. Uh-uh. Eu quero viciar nas coisas que São o tão álcool, prazerosas. o álcool que culturalmente, né, a gente é descolado, É beber lícito. é lícito, né? Então, a coisa principal é ter um canal de acesso. E mesmo que dê essa coisa, nossa, peraí, né? Não deve ser fácil para um pai ou filho falar assim: olha, eu tô sentindo atração por outra pessoa. Nossa, chegou aquela hora difícil. Mas vai chegar aquela Vai hora difícil e chegar. não tem como fugir disso. Então, ter um canal de comunicação aberto é importante. Tem muitos pais que acham que o filho tem que ter respeito, mas Ok, confundem o respeito com o medo, isso. né? Eu não quero que minha filha tenha medo de mim jamais. Eu quero que ela tenha Perfeito. respeito por mim. Existem ainda hoje, nos dias de hoje, pais que bloqueiam os filhos por conta disso, de o aluno chegar pra você e falar assim: em casa não dá porque meu pai, tenho medo do meu pai, do que meu pai vai falar, do que minha mãe vai falar. Eu me arrisco a dizer, tá? Eu não tenho um dado científico para te dar, mas de percepção de vida, eu me arrisco a dizer que é a maioria. É a maioria. A minoria, porque veja bem, nós somos a geração que foi criada apanhando, que foi criada no medo, que foi criada na ameaça, e temos que criar os nossos filhos Da mesma forma. na camaradagem, não pode bater, não pode brigar, não pode, né? Então nós somos a geração que teve a inversão. Então eu tive professor que deu livrada em mim porque fazia bagunça. Hoje em E dia, eu não posso, bem na minha vez, eu não posso dar uma livrada no aluno, né? Então, brincadeiras à parte, a gente é a primeira geração que está tendo que aprender de uma nova forma. Então, todo mundo está aprendendo junto. Só que qual que é o grande problema, Patrícia? O problema, Patrícia, é um trava-língua. é Né? trava-língua. Quando você conversa com uma mulher grávida ou com um pai de uma criança que vai nascer, você fala: quais são as expectativas para o seu filho? O que você está esperando? Normalmente a resposta vem: quando aprender a andar, quando aprender a falar, a gente comer a primeira comidinha, a gente ir no parque pela Primeira primeira vez, a palavra. primeira sei o que lá. Então são informações da infância. Eu nunca perguntei para uma grávida, ela falou assim: quando ele começar a sair para balada com 12, 13 anos, quiser sair com os amigos, se eu não for mais importante, nunca vem essa informação. Então a adolescência, mesmo que inevitável, ela é uma vem. surpresa. E ela vem. Eu não tô pronto pro meu filho. Aquele filhinho que você deita, põe a cabecinha junto, assim, daqui a pouco simplesmente ele vira um estranho dentro da tua casa. Ai, meu Deus. E há uma explicação biológica que vai passar por isso. Só que já que eu vou passar por isso, o que é inteligente de eu fazer? Primeiro eu preparar o terreno, né? Já que eu vou passar por isso, eu vou preparar o terreno e vou dar essa liberdade para ele ir lá fora e perceber que o amor maior da vida que ele pode ter é dentro de casa. Ele vai falar: caramba, minha mãe faz de tudo, meu pai faz de tudo, eu tenho para onde voltar. E respondendo a sua pergunta, assim, eu trabalho com um método chamado método ALI: amor, limite e estímulo. Porque quando a gente fala de respeito, de educação respeitosa, as pessoas elas tendem a achar que é fazer de qualquer jeito. Aproveito para agradecer o nosso patrocinador Exato Digital.
Você protege o seu CPF e o seu CNPJ? Então conheça aqui a solução da Exato, aponta o seu celular para o QR Code da tela e aproveite para conhecer essa solução. Você tem R$ 40 de crédito para o primeiro acesso. Voltando aqui, método Ali, William Borghetti, fala sobre neurocomunicação. Você é um neurocomunicador ou você é um neurocientista? Neurocomunicador. Neurocomunicador, tá. Ele está falando do método Ali, que seria amor, Limite e estímulo. estímulo. Isso. Ali, né? Isso. Ali. O que é isso? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, eu chego e falo, ah, mas aí a gente tem que ouvir, tem que respeitar a opinião do adolescente, tem que deixar o adolescente tomar decisões, aí sempre vem a réplica, né? Ah, então tem que largar tudo. Deixa fazer tudo. Usar droga, bater na todo mundo. Então confunde-se você respeitar o outro com permissividade. E a ideia aqui, obviamente, não é essa. Por isso que tem o amor, o A do amor, o L do limite, ou seja, tem lugares que eu preciso botar um limite e acredite, o adolescente pede por limite. Ele pede, né? E o estímulo. Porque também existem, como se trata de um tripé, acho que para essa câmera fica bom aqui o exemplo. Quando você põe uma coisa que tem 3 pés no chão, se você tirar qualquer um desses pés, Ele balança, ele tomba. ele tomba. Não tem como uma coisa de 3 pés ficar só com 2. Então, quando eu dou só amor e limite, sem estímulo, eu crio alguém super protegido. Todo mundo que está nos assistindo conhece uma pessoa de 40 anos inútil. Que não consegue Não fazer consegue nada fazer sozinho. nada. E quando você vai ouvir a história, por que ela não faz nada A sozinha? mãe e o pai Porque alguém fez. tomava frente de tudo. Alguém fez. Quando às vezes eu escuto assim. Às vezes não é nem por maldade que os pais fazem Pelo isso. contrário, na melhor das intenções. Mas faz mal. A superproteção é uma coisa que parece legal, né? Quando você fala assim, ah, eu faço tudo. Quantas vezes você já. Às vezes a gente vê lá no Datena, a pessoa cometeu um crime, o pai, a mãe tá da delegacia e fala a seguinte frase: eu dei de tudo pra você. Eu fiz de tudo por você. É. E às vezes o erro tá nesse lugar. Ou de tudo. É. Então, se eu tiro o estímulo, às vezes assim, ah, William, mas como que o meu filho vai lavar a roupa dele? Eu falo, deixa eu te falar uma coisa. Se eu ensinar um macaco a lavar roupa, ele consegue. Gente, colocar sabão, colocar amaciante, o nível de água e apertar play. Apertar play não tem muito segredo, acabou. Né? Estender uma roupa, qual que é o segredo disso? Minha No senhora, teu filho invade site. Ele sabe fazer um monte de coisa. Ele edita vídeo, ele faz coisas. Você acha que ele não vai saber apertar um botão? Por que ele não faz? Porque não precisa. Não tem necessidade. Por exemplo, casos assim que a mãe fala: ah, eu chego lá, meu filho joga a roupa do lado do cesto. Não, é aqui o cesto, ele põe aqui. Põe aqui. Já ouvi falar muito sobre. Deixa lá. Deixa a roupa lá. Deixa sem lavar, uma hora vai acabar a roupa, ele põe a cueca do contrário. Enquanto ele não colocar a cueca usada, ele não vai entender porque assim, a dinâmica. Adolescente não ouve, adolescente sente. Então, quantas coisas nós estamos fazendo para os nossos adolescentes que eles podem fazer sozinhos? Na sala de aula, por exemplo, eu falo muito assim, eu já tive problema com alunos, como todo professor do mundo, e eu falo para o aluno, não vou chamar sua mãe, não vou chamar a diretora, não vou chamar a coordenação. Quem vai resolver o problema é você. Mas falta isso, você não quer ser adulto dentro das escolas, eu acho. Total. Porque tudo, 16 anos com barba na cara, eu chamar a mamãe para resolver o problema, eu falo, quem vai chamar a mãe é você que vai querer chamar a tua mãe aqui, porque agora você vai resolver comigo, né? Então, aí, por exemplo, se eu dou limite e estímulo e não dou amor, eu viro um ditador. Sabe aquele, eu obrigo, tem que fazer, e não sei o quê. Aí vem o medo também, né? Tirou 10, não foi mais que obrigação. Uhum. Eu tive um caso na escola de um pai que da cabeça dele, ele inventou da cabeça dele que a filha dele tinha que tirar 10 ou no máximo, ou no mínimo, né? 9,75. 9,75. Maria. Sabe o que é pior dessa história? Ela tirou 10 em tudo. Ela bateu de fora a fora 10 em tudo. E aí a gente olha isso e fala, uau, alguém tirou 10 em tudo. Eu pergunto, qual é o preço? A que custo? A que custo? Não vai na excursão, não desce pro intervalo, não tem amigo, não ruma uma briga, não faz nada. Não, porque também tem aquela coisa dentro de casa. É só isso que você faz da vida. Isso. Você tem obrigação de tirar nota boa. Você sabe que eu tive numa palestra essa semana, no Paraná, e aí o rapaz que fez a apresentação, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado e achei muito bonito o que ele disse.
Meu amigo Eduardo lá do Colégio Alfa, achei lindo que ele falou assim, eu dei uma palestra para pais de alunos. E aí ele falou assim, vocês estiveram hoje aqui sentados 2 horas. Cansa, né? Assistir a palestra, tá aqui 2 horas, né? Imagina teu filho que estuda 6, 7 horas todo dia. Você fez isso faz quanto tempo que você não senta 2 horas para aprender alguma coisa? Teu filho faz isso todo dia, então não é só estudar. Estudar cansa pra caramba, ainda mais num colégio de alto nível, que vai preparar aquele adolescente. Então, às vezes falta o tripézinho, o pezinho do amor. Do tipo, será que eu estou dando amor ou eu só estou sendo um ditador que cobra, faz porque eu estou mandando e acabou? Né? E o outro pé é o pé do limite. Que esse é fácil de ver, né? Aquele que eu dou amor, eu ensino, eu dou estímulo, mas eu não dou limite. Aí é aquela pessoa que desrespeita, que faz tudo o que quer, que o adolescente. Porque o adolescente, se você soltar a fronteira e falar vai, sem ninguém frear, ele vai. Ele não para. Só que ele não vai entender que há o desrespeito, há o limite, há um monte de outras coisas, né? Então, amor, limite, estímulo. Se tiver faltando uma dessas perninhas, vai dar conflito, principalmente na comunicação. Sem dúvida. Agora, quando você pega os universos dos pais, das mães que Uhum. te seguem, você é abordado muito no Instagram, por exemplo, Muito. pedindo ajuda? Que Muito. tipo de ajuda que você mais é requisitado? Essa é uma excelente pergunta, Patrícia, que é assim, ó. Se eu chegar num lugar com 500 pais e mães e fizer a seguinte pergunta: qual é o maior problema que você tem com seu filho? Tá? Uma pergunta bem ampla que podem ter. Posso responder? Vai. Que eu tenho que falar 500 vezes a mesma coisa. Muito bem. Você Respondi? deu a resposta média. Que, se a gente for trazer aqui, meu filho não me ouve. Eu falo, ele não me ouve. Legal? Se eu sentar tua filha aqui e fizer essa pergunta pra ela, provavelmente eu vou ouvir a mesma coisa. Minha mãe não me ouve? Minha mãe não me ouve. O que eu falo, não me ouve. Eu quero as coisas, não me ouve. As minhas necessidades não me ouve. Então, assim, não é, a Patrícia é uma mãe malvada. Eu parto de uma coisa que nós chamamos de adultocentrismo. Então, a partir da minha vida adulta, eu vou determinar tudo que aquele adolescente tem que fazer. E tudo não é legal. Tem coisas. Meu aluno de 15 anos fala assim, professor, o que você acha de eu fumar maconha? Aí eu falo assim, não, que legal, vai lá, a vida. Não, limite. O meu posicionamento é claro, não. Isso vai arrebentar, tal. Mas explica, né, o porquê ou não, né? Isso, chegaremos nesse lugar. Agora, tem coisas que o adolescente pode fazer, pode tomar decisão, que você às vezes fala assim, mas não vai tomar por uma coisa do tipo, eu que mando, eu que coordeno, eu que dou as diretrizes, eu que falo tudo como tem que ser feito ou não. Então, o adolescente acha que não é ouvido, o pai acha que não é ouvido. E eu falo, essa matemática não faz sentido. Como é que todo mundo está falando e ninguém está se ouvindo? Então, quantos problemas, quando quem está nos assistindo, a mãe que está nos assistindo, o pai, se deparou com um problema com um adolescente, senta com ele e diz assim, eu queria ouvir como que você pode resolver isso. Me dá a tua versão. Às vezes a tua versão do tipo, é isso que a gente está tendo problema? Vamos resolver então. Vamos resolver. E às vezes você pode soltar a rédea ali. Eu brinco, imagina uma rodovia que tem 3 faixas. Você andar na faixa 1, 2 e 3 não muda nada. Você pode transitar. Só que do lado da rodovia tem o quê? Um guarda-reio, que tem um barranco lá para baixo. O guarda-reio, ele te protege, você pode mudar para 1, 2 e 3. Entrou no guarda-reio, ele fala, não, lá você não pode ir, você tem que ficar aqui dentro. Nós temos que ser o guarda-reio. Quando vai cair uma coisa que não é reversível, aí a gente tem que botar limite. Agora, coisas que são reversíveis, eu vejo conflitos absurdos entre pais e adolescentes por causa de cor de cabelo. Nossa, que básico. Aí eu falo assim, eu nunca vou pintar o meu cabelo de verde. Eu, William, barbinha branca já. Tô velho para essas coisas. Mas se o adolescente acha que isso aí é legal, qual que é o problema? Eu sou dessa também. É só uma cor, né, gente? Isso. Então, assim, usar droga, bota limite. Mudar o cabelo, pinta do jeito que você quiser, do jeito que você se sente bem, do jeito que a sua expressão permite. Então, entende que há ali um balanço que, às vezes, é isso que está dando conflito na comunicação. Mas respondendo a sua pergunta, não me ouve. Não me ouve. Mas esse excesso de adultismo que você falou,
São dois adultos dentro de casa lidando com um Uhum, adolescente, perfeito. né? Então são dois adultismos ali imperando, onde quem manda mais, até entre pai e mãe, Isso. aquela coisa de você deixa eu conduzo isso, eu conduzo aquilo. A criança, o adolescente ali naquele meio sem muito saber o que fazer. E a gente, enquanto pais aqui, tem essa coisa, fala assim, não, quem manda aqui sou eu, eu pago as suas contas, a casa é minha. E mudar esse viés um pouco, falar assim, não, a casa é nossa, tá? Só que a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, são certas coisas que a gente tá para te orientar, para que a sua vida seja mais, né, Uhum, tranquila em certos fatores, mas que também tem que decisões serem tomadas por essa criança, esse adolescente, total. né? Eu acho que é aí que a gente tem que entrar como quando eu era adolescente, eu já fui adolescente um dia, eu sei como certas coisas que me foram faladas naquela época me fizeram mal, ou me Isso. fizeram bem, ou que me direcionaram para o caminho A ou B. E quantas vezes eu escuto a seguinte frase: eu apanhei e sobrevivi. Eu Ah, fui não. maltratado e sobrevivi. Aí eu É, pergunto assim: você quer que o teu filho sobreviva a você? Não, não. Eu sou totalmente contra bater. Acho que filho não pode achar que a violência. Não, nenhuma pessoa pode achar que Uhum, violência é o que resolve as coisas. Eu não fui uma criança que apanhei, graças a Deus. A minha mãe uhum. sempre teve uma cabeça muito boa para que enxergasse que não é a violência que põe no caminho certo. Mas assim. Às vezes eu falo, discuto com meu marido, não que ele queira bater, nada disso, mas em qualquer pessoa que eu falo assim, tá, você tem uma menina em casa, você vai bater. Ela vai crescer achando que se ela apanhar do marido, ué, por E, que que meu pai me batia, meu marido não vai me e às bater? vezes a gente ouve a frase: eu te bato porque eu te Apanhei. amo. Ah, te amo. Não, não, Eu não, não. bato porque eu gosto de você, eu bato pra te ensinar. Aí um dia ela sofre uma agressão, qual a conexão que ela vai fazer? Ele tá me batendo porque ele me Pessoas que ama, me amam me me batem, e batem pelo tudo meu bem. bem. Isso é E muito, é inconsciente, né? isso é muito traumático, é muito problemático. E assim, nenhum lugar. Vamos supor, eu errei aqui uma fala. Aí vem o diretor, ele dá um tapão no meio da orelha, errou. Errou. Isso é absurdo. Um cachorro latiu pra mim na rua, eu dou um chute. Chute. Não pode. Né? E por que que bater numa criança que é indefesa? E eu vou te dizer, é o que vai dar hater nesse vídeo aqui nos comentários é sobre esse assunto. Ó, vou mais. Uma psicóloga falou uma coisa que eu carrego pra vida agora. A gente tem a mania de tratar o nosso filho, nossa filha, seja em que idade for, a gente só trata ele daquele jeito pro negativo. Aí você fala, fala, descarrega um monte de coisa. Você falaria isso com qualquer outra pessoa desta Pois forma? é. Por que com seu filho que você acha que é propriedade sua, você tem o direito de fazer isso com essa criança? Eu tenho uma comunidade de pais e professores, né? Pais, mães e Uhum. professores num grupo no WhatsApp. Então nós temos uma plataforma de aulas, a pessoa tem um embasamento teórico e lá no grupo, coisas do dia a dia. Ah, minha filha menstruou, o que que eu faço? Aí vem lá uma mãe de uma filha já mais Ah, velha, explica, ó, eu aham. fiz aqui em casa, funcionou. Ah, meu filho tá tendo esse problema na escola, então rola essa conversa. Às vezes uma mãe faz assim, faz uma pergunta, conta uma coisa assim, e ela fala, eu não sei como eu falo isso pro meu filho. E aí eu sempre falo assim, você tá falando para centenas de estranhos o tanto que a sua filha é importante. Será que ela sabe, ela já leu isso que você escreveu? Exato. Você está falando para pessoas que você nunca viu na vida. Chega para tua filha com essa clareza e abre tudo para ela. Nós estamos falando sobre comunicação com adolescentes, neurocomunicação. William, uma pergunta que não quer calar, um assunto polêmico que a gente tem. Eu acho que eu vou enfrentar esse assunto logo mais, em breve, que é sobre sexualidade. E também, por que não falar sobre drogas? Perfeito. Né? É um assunto que a gente não está preparado, que inevitavelmente isso vai acontecer em algum Uhum. momento, e que eu imagino que os adolescentes têm ali um tabu de falar sobre esse assunto com os pais. Você sendo um educador que lida todos os dias com adolescentes, que tem uma linguagem ali bacana, que eu acho que eles sentem em você um cara bacana, um cara em Uhum. que se pode confiar. Você tem essa abordagem por parte dos alunos sobre esse assunto? Muito, né? Como eu disse, eu tenho uma enteada de De 14 14 que anos. também a conversa é muito, assim, muito aberta, porque quando eu sempre digo assim, o adolescente nunca pode te achar bobo. Então eu chego para uma adolescente
lá a minha enteada, e vou falar de droga pra ela. Falar assim, olha, tem uma droga que começa com M. Aí ela fala assim, tipo, mano, que bobo. Ele nem sabe do que tá falando, né? Então ela não me pode ver, ela não pode me ver como alguém que não sabe do que tá falando. Então quando eu chego pros adolescentes, eu falo assim, vocês acham que eu não sei dos rolês que vocês vão? Te oferecem álcool, te oferecem maconha, às vezes te oferecem até cocaína, balinha de rave. Ou vocês acham que só vocês são inteligentes, eu sou trouxa. Eu nunca fui adolescente, eu nunca tive em bar. Eu toquei 10 anos na noite, tudo de desgraça que você pensar que tem na noite, eu já fui apresentado. Então, assim, não vem me contar história. Não vem me contar história. Pronto, eu já tô no nível de, né? O que que acontece? Vamos supor, o adolescente chega em casa e fala assim: mãe, pai, eu estive numa festa e tinha droga. E desse ir pra frente, o pai já não ouve mais nada. Lá, 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 não importa. Blá, blá, E blá. às vezes o adolescente fala assim: eu tive numa festa, tinha droga, e aí eu fui embora, porque você me ensinou que não. Não, mas dali passou a Já palavra droga, apavorou. apavora, e se usar droga, porque e arrebenta. Então o que que normalmente eu sempre, né, o que que eu oriento sempre? Eu falo assim, ó, a sensação da droga, ela é boa. Porque a gente vê campanha assim, droga, sou contra, não use drogas, tal, droga é ruim, droga é pedra, droga faz mal, droga é horrível, né? Isso deveria funcionar e não ter ninguém usando droga. Mas não funciona. Qual que é a grande questão? Se um dia o adolescente prova e ele se sente bem, porque quem fez a droga fez para a sensação boa, ok? Tudo que vicia dá sensação boa. Aqui a gente pode expandir para o álcool, para o jogo, para pornografia, que está sendo uma coisa muito complicada para adolescente. Sim. Eu já peguei casos de adolescentes se masturbando 15 vezes num dia. E não dá para fazer isso sem pornografia. Mas o acesso à pornografia tá absurdo, né? Então é preciso tomar esse cuidado. O dia que eu vou fazer de tudo para ele nunca provar, mas o dia que ele provar e ele se sentir bem, ele fala assim: o William me avisou que eu ia me sentir bem. É a porta de entrada pro vício. Porque se eu falo é ruim, é zoar, e ele fala, que gostoso, ele vai falar assim: me enganaram. E eu brinco assim, eu falo, ó, eu não vou falar não use droga, não fuma maconha, porque falar pra essa parede, falar Vai para um ser uma. adolescente é a mesma coisa. Eu falo, espera, experimenta com 40 anos, que teu cérebro já tá mais preparado para isso aí. Então espera, não precisa fumar hoje, espera um pouquinho aí, se você quiser, não tem jeito, experimenta com 40 anos para ver o que que você acha. Então é uma abordagem direta. Sexualidade é uma coisa que a gente tende a fugir. Ai, chegou o momento de falar. Como se fosse coisa errada, né? Isso, Porra. isso. Então, quando a gente pensa em tesão, em desejo, em vontade sexual, em atração sexual, não, é igual quando a gente pensa da nossa mãe, né? Mãe não transa. Tem uma brincadeira, inclusive, que um menininho chegou em casa e falou pro pai, o pai, aí, o que que você aprendeu na escola hoje? Ele fala, aprendi como os bebês são feitos, né? Aí ele falou, e aí, como é que você aprendeu? Ele falou, você namora com a minha mãe, né? Eu descobri que você namora com a minha mãe e tal. Então, assim, porque é uma coisa que ninguém quer tocar, ninguém quer falar da sexualidade. E é a coisa mais natural da vida, É. né? E assim, tem uma neurocientista que eu vinha falando com a Renata lá fora, que das minhas missões de vida é falar dela para todo mundo, que o mundo precisa conhecer ela. É a Suzana Herculano Rosel. É uma neurocientista brasileira que contou quantos neurônios tem um cérebro humano. Então, o mundo, Harvard, Stanford, usa um artigo de uma brasileira para se orientar quantos neurônios tem. E ela diz o seguinte: o que muda de uma criança para um adolescente? O que muda? A sexualidade é o ponto que muda o comportamento. Tá. Então, por exemplo, você pega uma criança e veste ela de super-herói e anda no shopping. Ela acha o máximo. Por que para um adolescente isso queima um filme? Por causa da atração do outro. É, o que o outro vai pensar de mim. Ah, e se eu encontro o meu crush ali? Isso. Então tá ligado à sexualidade. Por que que a casa já não é um lugar mais legal de se ficar? Porque a casa é o pior ambiente para sexualidade, porque só tem pessoas ali que não tem nenhuma conotação de atração. Então eu quero ir para rua. Por que que quer estar em grupo? Por que que, por exemplo, sentar em grupo e ficar olhando pessoas
na qual tem atração é divertido para um adolescente. Então essa coisa hormonal, ela tá ligada à mudança de comportamento. Sim. Coisas que... Então, botar isso debaixo do tapete não vai ajudar em nada. Agora, eu preciso sempre conversar, eu já conversei com meninos, principalmente, adolescentes, sobre o uso de preservativo. Falei, gente, eu não vou chegar aqui e falar, não faça. Boa, É bom que não vai fazer, né? Eu não vou falar isso. Só que é o seguinte, não seja burro. Você quer saber o que é uma gravidez indesejada? Você vai encher uma bexiga d'água e vai cuidar dela uma semana. Você vê como é difícil cuidar de uma bexiga. Imagina de uma criança. E vou falar, se você tiver com 15, 16 anos um filho, isso vai atrapalhar a sua vida. Com certeza. Filho, um ser humano que nasce, nossa, que lindo, que maravilha. Mas tem a hora certa para isso. Exato. E filho não é dar comida e manter vivo. É você dar tua atenção, teu carinho, teu cuidado. Só que aí você quer fazer outras coisas da vida e não dá tempo. Aí você vai dar uma criação capenga e é isso que você está buscando. Só que nascer um filho é a coisa melhor que pode acontecer nesse cenário. Então já é difícil, mas é a melhor. Aí eu falo para eles, abre o Google Imagens. Sífilis. Bota aí e põe no Google Imagens. Parece eu com a minha filha quando ela não quer escovar o dente. Começa a ver aquelas imagens e fala assim, você acha que isso é bonitão? Vai passar esse negócio por aí pelo mundo e não vai dar nada? Então você vai fazer e não tem o que fazer? Se protege, se preserva. Preserva a pessoa que está com você, que é legal. Respeite, né? Respeite e tal. E aí eu brinco com eles, falo, você sabe que eu estudo neurociência e neurociência nós fica entrando na mente das pessoas. Se você não usar preservativo, eu vou aparecer assim na tua cabeça, ó, na hora vai cair. Então tem essa coisa da brincadeira, para não ficar aquele tema constrangedor do adolescente com adulto, que é um negócio de constrangimento. Então a gente tem que trazer pro natural, pro leve, pro que vai falando. Então droga, assim, filho, eu sei que quando você sai as pessoas oferecem. Álcool, que é uma coisa que ninguém liga muito, porque quando você fala fumar maconha, usar cocaína, é um alvoroço. mas o álcool... Agora, às vezes, dentro de casa, com a anuência dos pais, adolescente. Gente, não pode consumir álcool adolescente, nem adulto não pode, né? Faz muito mal. Existem estudos hoje que dizem que o álcool é mais porta de entrada para drogas fortes do que maconha. Estudos científicos dizendo que álcool é mais prejudicial para o vício do que maconha. Agora, se você é abordado por um adolescente, eu não tô nem falando da questão de sexualidade, porque, enfim, isso é o de menos vista do que eu vou falar agora. Mas que um adolescente te aborda dizendo que entrou nas drogas, que tá com problema, tal, ele tá na confiança com você ali, você como mestre, você entra em contato com os pais para abordar o assunto, porque às vezes ele não conseguiu e sei lá porque os pais também não perceberam, porque os pais às vezes estão tão fora de casa, trabalhando, com a vida louca, que não percebe o filho. Você tem que fazer isso, por uma questão de ética da sua profissão. Mas uma coisa que eu nunca posso perder com o adolescente é a confiança de que ele me contou. Sim. Então é assim, ó, se eu for contar para os pais, ele vai ter a anuência dele. Ele vai saber disso. Vamos junto, Do né? tipo, não, tudo bem, confia em mim. Aí eu falo, mano. Porque às vezes eu conto pra mãe, a mãe chega e quebra ele na vassourada. Primeira coisa que ele vai pensar. Foi meu professor. Porra, mano, contei pro cara, o cara caguetou eu. Então não pode ser. Mas, por exemplo, ouvir é uma coisa... Porque às vezes é assim... professor, eu experimentei e tal. E, cara, não faz mais isso, vamos lá, acompanho. E aí, tá tudo bem? Tá, né? Tá. E tudo bem, tem coisa que já tá com a idade de resolver. Agora, eu não consigo sair. Então eu digo assim, olha, o que está acontecendo com você? Você vai precisar de ajuda. E nós temos que chamar os seus pais para participarem. Vamos ter que achar uma outra. Só que aí, por exemplo, eu vou junto. Sim. Eu chamo os pais para conversar. Eu vou dar todo o amparo, porque eu não posso nunca perder a confiança dele. Sem dúvida. Eu, como professor, pais, então, menos ainda. E eu já, assim, muitos casos que vêm me procurar de falar de coisas assim que, às vezes é uma coisa simples, minha mãe não ouve, meu pai não sei o que e tal. E de você ter que orientar. Só que na minha carreira, Patrícia, eu posso dizer uma coisa sem medo de errar aqui. O problema do adolescente está no adulto. Obrigada por mais esta culpa. Mas Quando você vê um adolescente se comportando mal, aí, qual que é a nossa tendência? Suspensão, diretoria, e briga, e Castigo. castigo.
Só que aí você fala assim, mas peraí, de onde que vem essa ideia? Eu dei aula numa escola uma vez que um aluno levou uma faca na escola, dentro da mochila, Ah, que naquela ótimo. época dos Sei, ataques. sei. Então já tava um fervor disso e o menino levou uma faca pra dentro da escola. É, Aí ele, o que que ele fez? Ele tava sofrendo bullying, ele abriu a mochila e mostrou a faca para os agressores. Não fez nada, não puxou faca, não agrediu ninguém, Olha o que eu trouxe hoje. né? Só mostrou, do tipo, fica ligado, não mexe comigo que hoje eu tô com uma faca. Fechou, avisaram o professor, um professor que estava em aula Uhum, lá, muito sabiamente, pegou, tirou ele da sala, pegou a uhum. faca, não, né? Não Um alardeou. alarmou e É. tal, muito legal. Só que aí qual que é a postura da escola? Suspensão, advertência. Aí a gente conversando, eu falei, ó, eu não sou professor desse menino, eu não sou nada dele, eu não tenho nada a ver com isso, não foi na minha aula, não tem nada a ver. A escola tem os procedimentos, façam os procedimentos. Mas eu gostaria de dar um palpite aqui. Vou jogar a bomba e vou embora, e vocês veem o que que é melhor. Da onde que esse menino tirou que se resolve uma coisa mostrando a faca pra alguém? Dentro Fica a da dúvida, casinha dele. beijo e Beijo, foi tchau. embora. Foi É. levantado isso, o que que acontecia? Vizinho tá com som alto, o pai pegava uma faca e ia lá. O pai andava com faca dentro do carro, Exemplo, né? briga de trânsito, puxava a faca. Para um menino, o pai é a Referência. personificação de tudo que deve se fazer. Tanto que há um luto ali na entrada da adolescência que o adolescente descobre que os pais choram, que o pai tem ansiedade, que o pai não sabe tudo, que a mãe tem problema, tem dificuldade de tomar decisão. Então, quando você olha aquele adolescente, você fala, eu tenho um luto por aquela criança que não existe mais. O adolescente também tem um luto de descobrir, nossa, mas eles não são tão maravilhosos, São heróis assim? tão heróis. Então, assim, ó, o problema do adolescente está no adulto. Como é que esse adulto está dando referência? E eu só posso cobrar quando eu dou exemplo, né? Para fechar minha fala aqui, a palavra convence e o exemplo arrasta. Aquele adolescente tem que me ver todo dia fazendo uma coisa que vai dizer para ele como ele tem que fazer. Agora, Sensacional. se eu não dou exemplo, não fuma, tá? Aí eu acendo meu cigarro. Não Não fuma, não bebe. é para beber, isso é errado. Faz o que eu, como que é? Faz o que Faz o eu. que eu mando, não faço o que eu faço. Isso. Isso aí não funciona. Não funciona. Porque, Nunca funcionou, né? porque nossa, se a Nem pessoa, na nossa se a época. pessoa, isso, se a pessoa mais importante do mundo faz, para mim, que são os meus pais, os meus cuidadores, por que que eu não devo fazer? Se as pessoas mais incríveis. Então, exemplo é assim, tudo. Para finalizar aqui esse papo, que eu ficaria horas com você aqui, essas são as suas últimas palavras. Exemplo. Lidere pelo exemplo. É que nem numa empresa, né? Lidere pelo exemplo. Por exemplo, como você disse, eu tô dentro da sala de aula, eu tô todo dia lidando com adolescente e tal. Eu nunca, zero vezes, nunca chego atrasado. Eu nunca mexo no celular dentro da sala de aula, porque eu vou cobrar isso deles. Eu nunca desrespeito um aluno, porque o dia que dá problema, eu junto 30, 40, 50 adolescentes e aí eu posso bater no peito e falar assim: alguém aqui dentro já foi desrespeitado por mim? Eu posso falar, porque eu dou exemplo. Sim. Nunca. Eu já tive dia de querer catar um pelo pescoço, porque eu sou um Claro. ser humano. Aí eu vou para casa, eu ponho minha cabeça no lugar, aí no outro dia eu sento e aí eu vou dar o meu sermãozinho ali, mas o sermão assim do tipo, cara, sério mesmo que você vai me desrespeitar desse jeito? Eu já te desrespeitei? Já aconteceu alguma coisa que você foi desrespeitado dentro da minha sala? Então, dá o exemplo. Nós temos que ser referência para os adolescentes. A minha enteada tem, como eu disse, 14 anos, e uma das coisas mais bonitas que eu acho assim, da vida é quando vem os amigos para dentro de casa, ela traz os amigos, nós temos que ter aqueles amigos serem bem acolhidos. Porque quando eles, entre eles, falarem para a Larissa assim: nossa, seu padrasto é legal, sua mãe é bacana, o que que acontece? Ela vai querer, para Sempre. fazer parte do grupo, trazer mais perto. E às vezes os meninos ali têm algum tipo de problema e vêm falar com a gente. Eu oriento e tal. Aí quando eu vejo ela mostrando a minha rede social para eles, ela, nossa, olha que O legal que eu orgulho, né? aprendi, né? Eu faço uma brincadeira com ela, eu falo assim: engana tua mãe. Falo para os meus alunos, engana seus pais. Marca 10 horas de chegar, chega às 9. Ó, surpreenda. Vai um dia assim, ó, você tá lá jantando, recolhe os pratos, vai lá e lava, sem ninguém falar nada.
Não, o neurônio da tua mãe vai fazer sim, não vai entender nada. Aí o dia que você quiser sair, você usa o teu crédito. Agora, Olha que não arruma, não malandragem. ajuda, não faz nada, briga, não, Ainda não quer? estuda, aí quer sair, virar noite? Não vai sair. É. E aí foi uma coisa muito legal que um dia ela estava numa festa, né, ela tinha ido para uma chácara com os amigos, estava lá se divertindo, e aí ela chamou a gente para mostrar a festa, que ela estava muito feliz. E aí eu falei assim para ela: você já parou para pensar que eu tô 5 anos namorando com a mãe dela, então eu conheci ela com 9 e ela tá com 14. Eu falei, deve fazer mais de um ano que você não traz um trabalho pra cá. Nada, não tem um problema de nota, não tem um problema de comportamento, não tem nada. Aí o que que eu ouvi da boca dela? Eu nunca mais quero perder a confiança da minha mãe. Porque já deu mancada como Normal, adolescente né? e a mãe tá fazendo o papel certinho, que é cortar. Mas ainda bem que você tá lá, né? E aí eu venho, não, então eu venho e falo pra ela assim, quem tá de castigo é você, porque você criou. Não foi tua mãe que inventou um castigo da cabeça dela. Só que você tem que ser mais inteligente que a tua mãe. Tua mãe tá veinha já, ela já tá. Você que é inteligente, você que é adolescente. Meu, ganha crédito, ganha crédito, ganha crédito. E aí tá lá. Então você tá aí na festa, sabe por quê? Porque você conquistou. Não foi sua mãe que deu. E eu Excelente. acho que as mães, os pais querem dar liberdade, mas se não confia, É, então é isso que eu bato pro adolescente. Você tem que ganhar crédito. E os pais falam, vai soltando a corda um pouquinho e vai gerando essa conexão. muito bem, muito bem. Entenderam? Porque eu tô assim, tudo anotadinho aqui, ó, no meu cérebro, de que eu vou tentar aplicar com a minha filha o máximo desses ensinamentos que nós tivemos aqui hoje. Muito bom. Como já diria o Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. E a Exatamente. comunicação cada vez mais inserida dentro da nossa casa, dentro da nossa vida e com os nossos filhos é a alma do negócio. Uma E é a comunicação base de clara, todo relacionamento. todo, seja ele qual for. Todo. Se você quer saber mais, entre em contato com as suas redes sociais, que são. Meu nome é péssimo de procurar. Quem quiser, William com 2L, GH, o Borghetti, é ruim. Então o que você vai fazer? Você vai entrar lá na busca do Instagram, escrever neurocomunicação. Vai Olha, ser o primeiro perfil que vai aparecer lá, william.borghetti. entre em contato com ele, que ele vai te esclarecer tudo. Chama ele para uma palestra aí na sua escola. Enfim, ele vai te dar todas as dicas. É Obrigada, nóis. William. Prazer enorme te receber aqui. Valeu, Patrícia. Obrigado e contem comigo sempre. Com certeza. E finalizamos o episódio de hoje. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu aprendi. Um beijo e até o próximo episódio.